Talvez você seja o resolve tudo da tua família. Talvez você resolva tudo das pessoas, mas você não tem ninguém para resolver os teus. Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Aleluia. Diz para 3 pessoas que estão aí perto de você, diz para ela assim: a melhor proposta do mundo. Diz para mais 2 pessoas, vai lá. A melhor proposta do mundo. Quem já recebeu proposta aqui? Não é possível, todo mundo um dia recebeu uma proposta, né? Maravilha, mas hoje você está recebendo a melhor proposta do mundo, tá bem? As mulheres podem se sentar, enquanto os homens esperam. Isso mesmo, avisa que é para não fazer como eu fiz domingo, que fui pego de surpresa. Muito bem, olha só, os homens educados, as mulheres dêem uma salva de palmas para esses homens. Glória a Jesus. Renega. Renega. É você, vovô. É, vovô. Ela rindo. Muito bem, queridos. No tempo de Jesus, a Bíblia diz que foi na convergência dos tempos. Jesus veio no tempo em que as estradas romanas estavam preparadas, os romanos tinham entrado, invadido todo lugar, e eles prepararam estradas para poder invadir. Roma era uma potência muito grande. Quem está comigo aqui, ó, dá uma palma. Maravilha. Olhe para cá. Se alguém puxar assunto com você, diz: cala a boca. Se não é hora de estar falando, fala demais. Pode dizer. Amém? Pode ir não, irmão. Muito bem. E era um tempo de muita turbulência. Na verdade estava frivilhando, como diz o caboclo. A questão política, guerra. O povo estava muito oprimido naquela época. E Deus mandou Jesus no tempo certo. O ministério de Jesus começou no tempo certo. Porque Deus faz as coisas corretamente. Era um tempo de pessoas doentes, oprimidas, deprimidas, sem esperança, oprimidas por Roma. E para dificultar mais ainda, tinha um fardo muito pesado da parte dos judeus, dos fariseus, do Sinédrio. O Sinédrio eram os sacerdotes, eram os pastores da época, e para Israel eles eram o comando, como se fosse, era o Senado, era o comando político e também espiritual. Era por isso que Roma ficava doido com eles, porque eles não se submetiam, não queriam se submeter. Mas era um peso muito grande, a lei era muito pesada. Pra você ter uma ideia, dia de sábado, eu quero dizer, os irmãos que me perdoem, mas a guarda de sábado é da lei.
era muito pesado, eles não poderiam andar 1 metro carregando nada. Pra você ter uma ideia. Por isso que eles condenavam muito Jesus, que curava nos sábados. Quer dizer, o jugo da lei era tão pesado, eles fizeram daquilo que era para ser bênção para o povo algo tão pesado. Não pode isso, não pode aquilo. É igual algumas religiões hoje. Não pode rapar o sovaco, não pode rapar a perna. Não pode não sei o quê, tem que usar camisa aqui, camisa aqui. Hoje eu estava lendo Colossenses, hoje eu li Filipenses e Colossenses. E eu estava lendo quando Paulo diz que essas coisas não têm poder nenhum sobre a sexualidade. Não tem poder, é apenas externo. Então a lei era assim, muito pesada, um jugo muito pesado para aquele povo. E ser discípulo naquela época não era fácil. Então eu quero te trazer um contexto muito interessante aqui. Quando Jesus disse isso, ele estava dizendo isso para pessoas que jamais teriam condições de serem discípulos dos líderes espirituais da época, dos rabinos, dos rabis, dos mestres. Jesus era também chamado rabi, mestre. E para ser discípulo de um rabi, de um mestre, a criança judaica tinha que entrar na escola judaica muito cedo. Ainda na tenra idade, ele tinha que conhecer o Pentateuco todinho. Mais velho um pouquinho, 15, 16 anos, 17 anos, ele teria que conhecer todo o Antigo Testamento, os profetas. Se ele se destacasse, fosse um jovem que se destacasse, uma criança que se destacasse, um jovem que se destacasse, então os rabis puxavam esse jovem para eles. Então, e aí eles iam ser discípulos, e Jesus está falando para homens e mulheres que jamais poderiam ser discípulos de alguém. E Jesus então olha para o Pedro da vida, para o Tiago da vida, olha para o Mateus da vida e diz: venham a mim para que vocês se libertem desse jugo da lei. Venham a mim porque o meu fardo é suave. Venham porque comigo vocês podem ser discípulos, vocês podem ser meu discípulo. Então Jesus estava dando uma chance que jamais eles teriam. E isso também trouxe uma alegria muito grande para esse povo. Então esse era o contexto. Mas esse texto também fala de cansados e sobrecarregados espirituais, de pessoas também cansadas de uma vida de derrota, de uma vida de miséria, de uma vida de dor. Então esse era o contexto também. E aí no meio de tudo isso, Jesus vem com uma proposta maravilhosa que perdura até hoje. Até hoje Jesus está dizendo, através da sua palavra, que é viva e eficaz. Ele está dizendo: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Esse convite perdura até hoje. Então, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Imagine algo comigo. Imagine a seguinte cena. Imagine que você está morrendo afogado. Imagine que você está morrendo afogado. Eu já passei por isso. Para alguns eu ia morrer muito chique, porque eu ia morrer na praia de Copacabana. Quase que eu morro afogado, com 21 anos. Eu fui para o Rio, Caboclo. Fui para o Rio estudar. E entrei o mar de ressaca, bandeira vermelha, eu não sabia o que era isso. E aí entrei no mar de ressaca, meu amigo.
O mar de ressaca quebra uma onda em cima da outra, faz espuma. Você não consegue respirar, porque a onda vai quebrando e vai te puxando, vai te puxando. Vem outra onda, quebra e ele vai te puxando, vai te puxando. Eu tive uma experiência que só no encontro com Deus eu descobri, mas que Deus já havia me dado livramento da morte. Mas imagina uma cena dessa, você está morrendo afogado. Imagina que, de repente, sei lá, você está no meio do rio, está morrendo afogado, está se batendo, está quase sem fôlego, o rio te levando. De repente você encontra algo que parece ser um banco de areia ou alguma coisa assim, mas quando você coloca o pé, aquela areia começa a te puxar para baixo, e ao invés de te ajudar, aquilo começa a te puxar para baixo. Imagina essa cena, e você está morrendo. E aí você cansado, morrendo afogado, tentando se debater, procurando sair daquele lugar, e em vez de você dar impulso, você vai sim afundando mais naquela terra, naquele lamaçal. E vamos dizer que você está realmente sem fôlego e morrendo. Imagine essa cena, terrível. E de repente, de algum lugar, chega um campeão mundial de natação. E esse campeão mundial de natação dissesse para você: eu desejo salvar você, você quer? O que é que você diria? Será que um campeão mundial de natação teria condição de te salvar? O que é que você acha? Alguém preparado, que tinha intimidade com a água, alguém forte, que treinou a vida inteira, será que ele poderia te salvar, sim ou não? O que é que você diria para ele? Sim, eu quero ser salvo, me salva. Eu penso que seria isso. Quando Jesus está fazendo essa proposta, é isso que ele está dizendo. Eu sou alguém capacitado para te tirar dessa situação. Eu sou alguém capacitado para salvar você. Eu sou alguém capacitado e treinado para carregar fardos. E se você quiser, hoje eu posso mudar a tua história, mudar a tua vida. Essa é a melhor proposta do mundo. Diga comigo assim: a melhor proposta do mundo. Diga bem alto: a melhor proposta do mundo. Hoje em dia, existem fardos que continuam difíceis de levar, mas que você hoje terá a chance de se livrar deles. Fardos, canseira, enfado. Talvez eu esteja falando com pessoas que estão cansadas, como uma menina de 13 anos que sobe aqui e diz que quer morrer. Talvez a tua vida tenha sido até aqui uma vida de derrota, uma vida de canseira, de enfado, de carregar fardos. Talvez você seja o resolve tudo da tua família. Talvez você resolva tudo das pessoas, mas você não tem ninguém para resolver os teus. Talvez você se sinta uma pessoa sugada. Eu não sei. Eu não conheço a tua história, mas aquele que te criou, que te conhece, ele sabe e conhece a tua história. Eu quero dizer para você, você não veio aqui à toa hoje. O Espírito Santo me disse desta noite que ele vai fazer um grande reboliço nessa noite, nesse lugar. Deus quer entrar e fazer um reboliço na tua vida.
mas vai depender somente de você. Se você quiser, desejar, Ele vai te salvar hoje. Então existem fardos hoje. E o Espírito Santo me falou de 6 fardos. O primeiro fardo é o fardo da enfermidade. O Espírito Santo me disse que ia entrar uma pessoa hoje aqui, com enfermidade desde criança, que convive com enfermidade desde criança. Disseram que não tinha jeito. Eu quero dizer para você, o Senhor vai arrancar esse fato de você hoje. Pessoas que entraram aqui doentes, o Senhor vai curar nessa noite. Mas só depende de você. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e doenças, dores. Ele levou sobre si na cruz do Calvário. Ele é treinado. A Bíblia diz que ele é homem de dores. Ele sabe o que é sofrer. Ele sofreu no meio do teu lugar, para que você não precise mais sofrer por causa dessa enfermidade. O segundo fardo que o Espírito Santo me falou foi o fardo de uma família disfuncional. Família disfuncional. O Brasil é um país de famílias disfuncionais, principalmente do Nordeste para cima, do Nordeste para cá. Sul e Sudeste tem menos, mas do Nordeste para cá, para o Norte, muitas famílias disfuncionais. É por isso que famílias disfuncionais são presas muito fáceis. Famílias disfuncionais são famílias onde o homem não tem a autoridade que ele deveria ter como homem, como pai, como protetor, como aquele que é provedor. E famílias disfuncionais são mulheres que não se submetem e querem ter e ser como homens. Aqui no norte, principalmente no interior, as famílias são matriarcais. Elas têm filhos com vários homens e ficam com os filhos e os homens vão embora. Isso é cultural até. Isso é disfuncionabilidade. Isso é uma família disfuncional. Uma família funcional, uma família como deve ser, é o homem que tem autoridade no seu lar, que é provedor, que é cuidador, que é amoroso com a sua esposa, zeloso com os filhos, que não leva os filhos à ira, como diz a palavra. Um homem que sabe se comportar, ele não precisa gritar para ter autoridade, ele já é uma autoridade por si só, porque é o pai. Numa família onde a mulher se coloca como aquela que provê para o lar a paz, a tranquilidade, que não fica passando a mão com a cabeça dos filhos e fica do lado do marido e dizendo: olha, durante o dia foi assim, assim, assado, então haja assim, assim que você vai ganhar seus filhos, ajudando o marido naquilo que ele deve ser em casa, e não passando a mão na cabeça do filho, para que o filho fique contra o pai. Uma família funcional é uma família onde os filhos se submetem aos pais, onde tomam bênção, porque ser abençoado é bênção. Uma família funcional é uma família unida, que tem comando, que tem estratégias, que sentam junto, que se amam, que se ouvem. É uma família funcional. Mas se você, como eu, veio de uma família disfuncional, por muito tempo eu achei que eu fui gerado por acaso.
Mas até o acaso dos homens está dentro do propósito de Deus. Olha em que eu me transformei. Ou em que Deus me transformou. Então pode acontecer com você. Um ex-drogado como eu, ladrão, se tornar um líder de uma das maiores igrejas do Amazonas. Porque você está em uma das maiores igrejas do Amazonas. E cuidando, para que famílias sejam restauradas e curadas. Deus quer transformar a história da tua família. Como o pastor leu aqui, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Miséria, pobreza. Isso aqui é um dos fardos. Seria o quarto fardo, mas eu vou adiantar aqui porque eu já falei. O fardo da pobreza e da miséria, isso é um fardo. Pobreza e miséria luciferiana, do inferno, não aceite. Mude essa situação. Mude essa situação. Transforme limão em limonada. Se tem gente chorando as suas mágoas por aí, aproveite e venda lenço. Saia da miséria, da pobreza, isso só depende de você. Saí daqui na terça-feira, na segunda, daqui dos empresários. Quando eu cheguei ali na frente da Igreja da Paz, lá perto da fazenda, estava tendo uma blitz. E é tão bom, né, quando a gente tem uma vida íntegra e consegue. Eu entrei, eles me chamaram, eu entrei na fila para ser inspecionado. E eu estava procurando a documentação do carro. O guarda olhou para mim e disse: boa noite, senhor. Eu disse: boa noite. O senhor é habilitado? Eu disse: sou. Ele disse: me dê seu CPF. Eu dei meu CPF para ele, ele examinou. Ele disse: está tudo ok, pode ir embora. Eu olhei e digo: é assim agora? Ele disse: é, sim, senhor. Só fica aqui quem deve. Eu olhei para o lado, estava saindo um monte de gente da aula. Eu olhei uma escola, EJA, Escola de Jovem e Adultos. O governo do estado te dá condições para você sair da miséria, estudar, crescer. Mas você fez disso um fardo. Miséria é um fardo. É dureza ser miserável. É dureza depender das pessoas. É dureza ser um pai de família e dependendo dos parentes, dos amigos, para poder que os filhos comam, que os filhos estudem. Eu quero dizer para você, querido, para de carregar esse fardo. É hora de você sair e realmente fazer algo pela sua vida e pela sua descendência. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. A sua descendência tem o direito de colher daquilo que você semear aqui nessa terra. O quarto fardo é o fardo emocional. As pessoas estão sobrecarregadas. Eu vi uma estatística terrível. As pessoas estão passando em média de 6 a 8 horas no telefone celular, vendo vídeos. Não é fácil mesmo não. A gente começa a ver um negócio, vai puxando o outro, vai puxando o outro, vai puxando o outro. Quando vê, passou 1 hora. É para isso mesmo. A grande maioria dos jovens estão ansiosos e dependentes, porque estão vendo famílias, pessoas irreais e querem ser iguais. Isso gera ansiedade.
Porque ela diz, eu jamais vou conseguir esse padrão. É emocional. Porque vem de uma família disfuncional, problemática, todo mundo sorrindo, todo mundo conquistando, cheio de filtros, todo mundo a coisa mais linda, aquilo ali é real, é mentira. Eu quero lhe pedir algo. Estou dizendo, não sou radical, estou dizendo que você não assista um vídeo, mas filtra, põe 15 minutinhos, vai estudar. Se você for para o YouTube, vá para aprender algo, para gerar finanças, riqueza. Hoje os vídeos estão aí. Se você entrar no meu Instagram, tem 700 e poucas como é que chama? Publicações. Vai lá, vai passar 3 dias vendo. Te garanto que você vai ser edificado de alguma forma. Eu apanhei e não fui traumatizado por causa disso, não. Eu acho que menino desobediente tem que levar uma lambada de vez em quando mesmo. Mas era demais, irmão. Eu apanhava todo dia. E quando eu não fazia nada, eu apanhava. Perguntava, mas por que eu estou apanhando? Porque se aprontou e eu não sei, já está apanhando por conta. Mas eu creio que peia não traumatiza ninguém, não. Isso é invenção para criar uma juventude fraca. Criança desde pequeno, se ele for ensinado ou não, ele vai encarar melhor quando for adulto. Porque nem sempre a gente vai ter o não, o sim como resposta. Tem gente aqui dentro da igreja, adulto, velho, que não sabe receber um não. Tem gente que já passou por 2, 3 igrejas aqui, porque receberam não. Tem gente que foi desempregado, não consegue ficar numa indústria, não consegue ser um industriário, não consegue ser um comerciário, não consegue emprego, porque não sabe se submeter. Porque não aprenderam regras. Vindo de família disfuncional, isso é muito sério, irmãos. Talvez o seu problema de estar pulando de emprego, é só isso, mais nada, que você é uma pessoa emocionalmente detonada. Mas até esse fardo hoje Jesus quer levar. Jesus quer curar a tua alma. Talvez você seja uma pessoa que recebeu palavras duras, que não consegue se ver como vencedor. Ouve o que eu vou te dizer. Deus chegou para Abraão e disse para Abraão assim, olha, Abraão, eu vou te dar um filho. Eu vou fazer uma aliança contigo, eu vou te dar um filho. Desse teu filho vai nascer uma nação. Essa nação vai ser poderosa na terra. Mas ela vai crescer numa terra onde não é a terra deles, é a terra de vocês. Essa nação vai subjugar vocês. E o povo, o teu povo que eu vou te dar, vai ser escravizado por 400 anos. Mas depois deste período, eu vou tirá-los de lá com grandes riquezas e vou dar a terra prometida para eles. Havia uma promessa, uma certeza dada por Deus. Quando chegou o dia deles saírem da terra prometida, Moisés manda 12 espias e espiar a terra de Canaã, que Deus havia dito para eles que era uma terra que emanava leite e mel, que tinha ferro nas montanhas. Ferro naquele tempo era maravilhoso, porque era para fazer escudo, espada. Ele diz, tem ferro nas montanhas, ouro, é uma terra que emana leite e mel, vocês vão colher onde vocês não plantaram. Eu vou expulsar essa nação de lá, as nações que estão lá, eu vou dar, eu já dei, na verdade ele disse, antes
de Isaac nascer, ele disse: eu já dei esta terra a vocês, estava dada. Moisés manda 12 espias olhar a terra, eles voltam e dizem assim: realmente, a terra é maravilhosa, mana leite, mana mel, as plantações, é uma terra maravilhosa, mas lá tem gigantes. Lá tem gigantes. E eles nos olham, nos veem, e a gente se sente como gafanhotos diante deles. 10 dos espias disseram isso, só 2 disseram: não, essa terra é nossa, Deus nos deu, Josué e Calebe. Mas a grande maioria dos líderes deu um relatório negativo. Por quê? Porque não se viam como um povo escolhido por Deus para tomar posse das bênçãos que Ele quer dar nesta terra. Eu estou treinando essa igreja, eu estou treinando você. Por isso, entre numa célula, venha, para que você aprenda a tomar posse daquilo que é seu por herança nesta terra também. Mas para isso você precisa ser curado. Tem um fardo que você carrega. A verdade não é o que teu pai e a tua mãe te disse a respeito de você, é o que a Bíblia diz a respeito de você. É o que a Bíblia diz. O quinto fardo é o fardo religioso. Esse aqui era um fardo que tinha naquela época que Jesus falou. Era um fardo religioso, terrível. A lei não podia ser cumprida, nunca, jamais. A lei veio para dizer que o homem é insuficiente para ela. Por isso Deus, o Senhor Jesus veio e abriu a porta da graça. É pela graça, não é pelo que você faz ou deixa de fazer. É pela graça, por aquilo que Ele já fez na cruz do Calvário, por mim e por você. Deus veio para dar aquilo que é nosso por herança para gente que não merece. Eu não merecia, e nem você merece, mas Deus decidiu nos dar. Nós somos escolhidos do papai. Essa é a tua realidade. Mas o fardo religioso daquela época era terrível. Nem todos podiam ser discípulos. Hoje Jesus está dizendo: venha a mim, eu quero que você seja meu discípulo. E naquele tempo também tem gente que por causa do fardo religioso passou aí por tantas igrejas e ouve besteira pela internet, se acha incapaz e jamais serei bom o suficiente para Jesus. Tem gente que carrega um fardo religioso porque acha que é por obras. Não é por obras. Por aquilo que Ele fez, Ele já perdoou os teus pecados na cruz do Calvário. Não é por obra, não é por aquilo que você faz ou deixa de fazer. Você tem que crer em Cristo. Olha o que Ele disse. Olha como é que Ele começa. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Por quê? Porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem outro caminho. Não existe outro caminho. É só Jesus. Não adianta acender vela. Não adianta fazer promessa para São Molonguinho, sei lá. Não adianta subir escada de joelho. É Cristo Jesus, o Senhor. É crer nele. Se você crer nele, somente nele, a sua vida é transformada. Vem a mim. Essa é a grande proposta. Essa é a melhor proposta do mundo. Eu vim como porta-voz dela. E o último fardo é o fardo do pecado. Esse é terrível. É o fardo da acusação. Eu já recebi do meu ministério, e esses foram transformados, muitos em líderes, assassinos.
Eu já conheci assassinos no meu ministério, assassinos, serial killers. Eu conheci um homem na penitenciária, eu trabalhei 3 anos na penitenciária, indo para lá toda semana, ficava trancado. Uma vez por pouco Deus me deu livramento de um motim, indo toda semana pregar. Eu conheci um homem, ele matou o pai e a mãe, fugiu do Maranhão, foi para Belém. Chegou em Belém, matou pessoas, casou com uma moça, matou a moça e os filhos. Fugiu para Manaus, chegou aqui em Manaus, matou não sei mais quem e foi preso. E eu conheci esse homem na penitenciária. Esse homem subia numa mesa, na hora que eu ia pregar. Eu chamei ele para tocar, ele tocava e cantava. Meu amigo, a gente não sabia se o céu descia ou se a igreja subia. A penitenciária pegava fogo, a gente louvando a Deus. E aquele homem tocando, um ex-assassino. Eu cheguei com ele e disse: meu filho, me disseram que já chegou o tempo de você sair daqui. Você não quer ajuda para sair daqui? Ele disse: não faça isso não, pastor. Eu não era nem pastor naquela época. Não faça isso não, pastor. Eu disse: por quê? Porque eu não quero sair daqui. Eu sou mais livre do que muita gente que é livre lá fora e não prega a palavra, não abre a boca para pregar. Aqui dentro eu tenho condição de pregar. Todos os dias eu estou aqui pregando. Eu sou livre. Porque ele cria que Jesus Cristo havia pago pelos seus pecados. Ele tinha entendido que ele tinha morrido na cruz do Calvário. Ele estava pagando a pena dos homens. Mas a pena que levava para o inferno, Jesus já havia pago na cruz do Calvário. Eu não sei qual é o fardo do pecado que você está carregando. O Senhor me disse algo muito profundo nessa madrugada. Tem gente aqui que está profundamente arraigado na promiscuidade, da imoralidade. Que tem gente de todas as idades que estão com a mente totalmente voltada para a imoralidade. Pornografia pela internet. Homens e mulheres. Fardo do pecado. Tem gente aqui que tem um fardo terrível do passado, porque roubou, fez alguma coisa e isso remói. Você tem que sentir vergonha disso mesmo, porque todas as vezes que eu me lembro de algumas coisas que eu fiz no passado, eu sinto vergonha. Mas não tem acusação, não tem mais peso, porque eu entendi que Jesus Cristo já me salvou, já me libertou. Que é um fardo do pecado. Veja o que diz Hebreus 7:25. Hebreus 7:25. Portanto, falando de Jesus, portanto ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximaram de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Jesus vive para sempre, é um Deus homem sentado no trono do universo, porque ele ressuscitou, ele vive, e ele vive para interceder por nós. Você não está só nessa parada não, irmãozinho. Venha a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele quer te aliviar desse fato, seja qual for. Hebreus 12:1. Tem gente que está enlaçada, olha só. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grandes nuvens de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Tem uma corrida para nós. Mas o fardo, ele diz aí, uma vez que estamos rodeados por tão grandes testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado. O pecado é um fardo. É como se fosse uma mochila nas costas que não deixa você correr. Que ele diz assim, ó, que nos envolve e corramos com perseverança
a corrida proposta para nós. Jesus quer que você corra. Ele tem pressa. Mas talvez o pecado esteja tão pesado em você que você não está conseguindo nem se mover direito. Esse fardo Ele quer tirar de você hoje. Essa é a grande proposta. Como aquela pessoa que estava morrendo afogada. O que você vai fazer com esse fardo que você carrega diante da melhor proposta do mundo? Eu quero me livrar desse fardo. Eu não quero mais carregar ele não. Seja qual for ele. Eu te dei aqui 6 fardos. O Espírito Santo deve ter falado com você. Eu queria chamar você aqui na frente. Eu quero me livrar desse fardo. Eu não aguento mais. Pode sair do seu lugar e vir aqui na frente que eu quero orar com você.